E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai falar sobre separação de misturas, tá? Tanto misturas homogêneas quanto misturas heterogêneas. Existem vários processos de separação de misturas, tá? A gente usa cada processo dependendo da mistura que a gente quer separar. A gente vai começar falando sobre as misturas heterogêneas, sobre a separação, os métodos para separar misturas heterogêneas. Lembrando, misturas heterogêneas são aquelas que apresentam duas ou mais fases visíveis a olho nu ou a nível microscópio, tá? Não sei se vocês lembram que a gente falou aí do leite, que a olho nu a gente não, só vê uma fase, mas no microscópio a gente vê mais de uma fase. Então o leite é uma mistura heterogênea. O sangue também a gente pode perceber várias fases aí no sangue, né? Então, mistura heterogênea. Mesmo que a olho nu a gente não consiga ver. Mas enfim, a gente vai começar falando sobre o método de catação. Catação é um processo onde você vai separar dois sólidos, ou seja, uma mistura entre dois sólidos por diferença de tamanho. É um processo mecânico onde você vai simplesmente separar os dois sólidos, o que é maior do menor, o que é diferente, o que tem textura diferente de um e de outro. Tá? Um exemplo disso é separação de feijão e pedra. Tá? A galera pega lá, separa o feijão, separa da pedra por método de catação. Outro método que a gente vai falar é o método de separação magnética. Também é para separar dois sólidos, mas um dos compostos deve sofrer ação de ímã, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver uma limalha, ou seja, um pó de ferro misturado na areia, você vai pegar um ímã, vai chegar próximo a essa mistura e todo o ferro vai ser atraído para o ímã e a areia não. Então, é uma separação por meio da atração magnética, tá? Outro método, ventilação. Ventilação, gente, também é um método para separar dois sólidos, ou seja, uma mistura entre dois sólidos. Ele é um processo que o nome já fala, ventilação. Ele vai utilizar uma corrente de ar para separar um composto que é mais leve de um mais pesado, tá? Por exemplo, na separação do arroz e da casca, faz a ventilação, passa a corrente de ar e aí a casca vai embora, fica só o arroz, né? Então, método de ventilação, né? O composto que for menos denso, ele vai embora, o mais denso, ele fica. E aí a gente vai passar para levigação. Levigação é um processo para separar uma mistura entre dois sólidos, tá? Como que funciona? Se na ventilação a gente usa uma corrente de ar, na levigação a gente usa uma corrente de água. A gente vai ter aí sólidos com densidades diferentes, onde um vai ser menos denso, o outro vai ser mais denso, e quando passa a água, o que for menos denso, ele vai embora, o que for mais denso, ele fica. Então aí você separa dois componentes de uma mistura simplesmente com a corrente de água passando por essa mistura. Flutuação ou sedimentação fracionada. Ele também é pela diferença de densidade, mas é acrescentado um líquido, no caso o principal que a gente vai usar aí é água, tá? A uma mistura onde um vai ser mais denso, vai afundar, e o outro vai ser menos denso, ou seja, ele vai flutuar. Um exemplo disso é a separação da serragem e da areia. A areia é mais densa do que a água. A serragem é menos densa do que a água. O que vai acontecer
se você acrescentar água a uma mistura de serragem e areia. A areia vai para o fundo e a serragem vai flutuar. Então você vai conseguir separar toda a serragem da areia. Sublimação também é para separar dois sólidos, onde um desses sólidos tem que ter a capacidade de sublimar. O que é sublimar? É passar do estado sólido direto para o estado gasoso. Um exemplo disso é a separação de areia e naftalina. Naftalina é aquela bolinha que você deixa ela num lugar e ela some. O que acontece com essa bolinha? Ela sofre sublimação, ou seja, ela passa do estado sólido para o estado gasoso direto, sem passar pelo estado líquido. Fusão fracionada. Fusão fracionada vai ser um método para separar dois sólidos, onde a gente vai separar pela diferença do ponto de fusão. O que é ponto de fusão? É a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Aí o que acontece? Você vai aquecer a mistura, onde um vai passar para o estado líquido, e aí você vai aquecendo até atingir o ponto de fusão do que tem ponto de fusão menor. Quando atingiu esse ponto de fusão, essa substância começa a sofrer a fusão, ou seja, passar do sólido para o líquido. Sendo assim, você vai obter um componente líquido no final e deixar um sólido. Você não tem a necessidade de derreter o outro, né? Um exemplo disso é a separação da areia e do enxofre. Você aquece os dois, o enxofre ele tem menor ponto de fusão, então ele vai entrar no estado líquido, e daí vai ter a separação entre a areia e o enxofre. Cristalização fracionada vai ser um método para separar uma mistura entre dois sólidos, onde a gente vai analisar o coeficiente de solubilidade de cada um deles. Como assim? O que é coeficiente de solubilidade? É a capacidade que cada substância tem de ser dissolvida a um determinado solvente. O que vai acontecer? A gente vai... imagina uma mistura de açúcar e sal. Para a gente poder separar isso daí, a gente acrescentaria água nessa mistura, e aí essa água, esse solvente, seria evaporado. O que ia acontecer? O sal ele é extremamente solúvel na água. Já o açúcar ele é pouco solúvel na água. O que vai acontecer quando você evaporar essa água? O açúcar ele vai cristalizar primeiro. Então, o que acontece? O açúcar cristalizando primeiro, quando ele cristalizar, você retira o açúcar da mistura e aí deixa só a água com o sal, e aí depois a água é evaporada também. Então, é dessa maneira, a gente usa o coeficiente de solubilidade a nosso favor. A gente sabe que o açúcar vai cristalizar primeiro que o sal. Então, aí quando o açúcar cristalizar, a gente retira e deixa somente o sal. Peneiração. Peneiração, gente, vai ser tanto para sólido de sólido quanto para sólido de líquido. Como é que vai funcionar esse processo? Você vai separar um componente que é maior de um componente que é menor. Por exemplo, não é feita a peneiração de uma areia antes de utilizar. Por quê? Porque na areia, hora ou outra, se encontra uma brita ou um pedacinho de cascalho, uma pedra qualquer. Por que é feita a peneiração? Para que essas pedras elas fiquem retidas na peneira e que passe somente a areia ali para baixo, para usar somente a areia para, por exemplo, em uma obra, você não ter nenhum problema com cascalho ou com brita na hora de fazer uma massa, por exemplo. Um outro processo aí de peneiração
é em um suco de laranja, um suco de limão. Quando a laranja é espremida, não vai semente junto? Então passa esse suco por uma peneira, ou seja, faz uma peneiração para separar o suco líquido das sementes. Dissolução fracionada vai ser um processo que ele considera a solubilidade dos componentes. Vai ser utilizado um solvente que só dissolve um componente, tá? Por exemplo, quando o Procon vai num posto de gasolina, eles analisam a quantidade de álcool que tem em determinada quantidade de gasolina. Como que eles fazem isso? Eles pegam uma amostra e acrescentam água a essa amostra. Por quê? Porque a água não dissolve a gasolina, não se mistura com a gasolina, mas se mistura com o álcool. Então, você pega uma quantidade de gasolina e quando você joga água, você consegue ver perfeitamente a separação entre a água e a gasolina. Aí a quantidade de gasolina que diminuir é a porcentagem de álcool que tem ali. Se tiver álcool demais, essa gasolina vai estar irregular, né? Então, é um método aí da gente poder saber se a gasolina que a gente está comprando é correta, né? Tem um outro processo também para separar areia de sal. Por exemplo, você vai jogar água e você tem areia misturada com sal. Se você coloca água, o sal vai ser dissolvido na água, mas a areia não vai ser dissolvida. Então você pode muito bem retirar essa areia e deixa só a água com sal. E aí depois você evapora essa água, ficando somente com o sal. Filtração. Filtração, você vai ter uma mistura entre um sólido e um líquido, ou uma mistura entre um sólido e um gás. Tá? Esse processo de separação vai ser da seguinte maneira. Temos uma mistura de dois componentes. Um componente atravessa o filtro e o outro componente fica retido pelo filtro. Por exemplo, quando você faz café, ou alguém faz café para você, você analisa, você tem lá no coador o pó de café e a água passa. Ou então tem gente que coloca o café junto com a água na panela, aquecendo, pega essa água e joga no coador. O que acontece? O pó fica retido no coador e passa só a água com alguns compostos que são dissolvidos ali na água para que se torne o café também, né? Então, é o processo de filtração. Um composto fica retido no filtro, o outro passa. Esse é um exemplo de sólido com líquido. Agora, um exemplo de sólido com gás é o aspirador de pó. O aspirador de pó, quando você passa ele está puxando o ar, certo? Ele está puxando o ar e aí junto com esse ar entra a terra ou a poeira que está, por exemplo, num sofá, num carpete, né? Então entra e passa pelo filtro do aspirador o ar e a poeira, a sujeira. O que acontece? O ar ele sai, tem uma saída de ar no aspirador, né? À medida que o ar entra, o ar sai. Ele atravessa o filtro, mas a sujeira não atravessa o filtro. Por isso que a gente tem até que estar trocando aí, tá limpando o aspirador de pó, porque chega um momento que vai ter tanta sujeira que aí não vai caber mais sujeira aí dentro desse aspirador, ele não vai nem funcionar mais, tá? Outro processo é o processo de decantação. Decantação, a gente pode ter a separação de um sólido de líquido, de um sólido de gás ou de um líquido e outro líquido. Decantação nada mais é do que você esperar que os compostos, os componentes da mistura, eles se separem, tá? É como se você deixasse descansar. Um exemplo disso é água e óleo. Você pegar um recipiente, colocar um pouquinho de óleo, colocar um pouquinho de água e misturar. Pode ser que umas partículas do óleo ficam embaixo, em cima,
né? Se você misturar bem, agitar bem. Só que à medida que você deixa o recipiente descansando, ou seja, ele vai decantar, o que vai acontecer? Vai haver a separação entre a água e o óleo, comum por afinidade química. A água é um composto polar, o óleo é um composto apolar. Então, eles não se misturam, né? Então, aí a água vai para baixo e o óleo vai para cima. Agora, só porque a água vai para baixo? Porque a água é mais densa do que o óleo. Por isso que o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Outro exemplo disso também é o barro e a água, né? À medida que fica descansando, o barro vai para baixo e a água fica para cima, tá? A poeira e o ar. A gente tem o ar atmosférico. Aí passa numa rua de terra um caminhão correndo. Aí forma aquela poeirona. Depois de um tempo, essa poeira não assenta, ou seja, ela não some, ela não volta para a superfície. Por quê? Porque ela sofreu um processo de decantação. Decantação é meio que assim, é um processo natural. Ele simplesmente acontece, basta deixar descansar, né? A poeira foi para baixo e o ar continuou ali em cima. Então aqui a gente fecha os processos de separação de misturas heterogêneas, tá? Dos processos de separação de misturas homogêneas, nós vamos começar falando pela destilação simples. A destilação consiste na separação dos componentes pela diferença do ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o gasoso. Na destilação simples, a gente vai ter principalmente misturas entre sólidos e líquidos. Tá? Um exemplo disso é a separação da água e do sal. A água tem ponto de ebulição aí 100 de próximo de 100 graus Celsius, tá? As condições normais de temperatura e pressão a nível normal do mar, né? Então a água evapora aí a 100 graus Celsius. O sal, ele evapora ou ele passa do líquido para o sólido a uma temperatura extremamente maior, muito maior. Então você vai, por exemplo, tem uma solução de água e sal, tem uma mistura homogênea de água e sal. Você quer ficar só com o sal. Aí você coloca a panela de água e sal no fogo e vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Quando toda a água evaporar, você só vai ter sobrando lá no fundo do recipiente, da panela ou do recipiente que você esteja usando, o sal. Então, essa é a forma de separar por destilação simples. Agora, a gente usa a destilação fracionada quando a gente tem dois líquidos ou quando a gente tem substâncias que têm o ponto de ebulição um pouco próximos, tá? Consiste da mesma forma, da mesma maneira, só que você vai ter uma torre de fracionamento, se dizendo assim, uma torre de fracionamento, que seria o quê? Essa torre, ela dificulta com que as partículas evaporem. Elas vão evaporando e à medida que elas vão subindo nessa torre de fracionamento, elas perdem energia. Quando elas perdem energia, elas voltam para o estado líquido. Então, você aquece a substância e aí à medida que vai evaporando, evapora um, evapora a outra, né? E aí sobe algumas juntas. Sobe, por exemplo, na separação de água e acetona. Você coloca no fogo, o ponto de ebulição delas não é muito distante, né? Então, o da acetona é um pouquinho menor, tá? Mas você coloca para aquecer. Vai evaporar a acetona? Sim, vai evaporar principalmente a acetona. Mas algumas partículas, molequinhas de água, também vão se desprender e vão evaporar, né? Para isso é colocada a torre de fracionamento.
essa molequinha de água, ela não consegue chegar em cima da torre para poder sair por uma válvula que tem lá, igual a acetona consegue. E aí essa molequinha de água volta. Então aí você fica analisando a temperatura. Quando essa temperatura subir e chegar aí próximo dos 100 graus Celsius, o que significa? Significa que toda a acetona já evaporou e já foi coletada em um outro recipiente, né? E só sobrou água ali no seu recipiente, que anteriormente tinha a água e a acetona. Esse processo é utilizado na separação do petróleo, para separar a gasolina, para separar o querosene, para separar o piche. Então, o petróleo ele é aquecido e as substâncias mais leves que compõem o petróleo, elas vão lá para cima nessa torre de fracionamento. É uma torre bem grandona, é chamada de craqueamento. Tá? A gente tem aí a separação do metano, do querosene, da gasolina, de alguns outros compostos que são da base de petróleo. Tá? Para fechar, a gente vai falar sobre liquefação fracionada. É para separar dois gases, ele é um processo de separação onde você vai ter dois gases e aí você vai fazer o que? O nome já fala, liquefação, ou seja, você vai passar um gás que está no estado de gás, no estado gasoso, para o estado de líquido, mudando, por exemplo, a pressão, tá? Então, essa forma é feita para você separar aí alguns componentes do ar. E para fechar, liquefação fracionada. Liquefação fracionada é para você separar uma mistura entre dois ou mais gases. O que acontece? Você tem aí um recipiente onde você tem vários gases. E aí o que você vai fazer? Você vai diminuir a temperatura, aumentar a pressão para que esses gases eles passem para o estado líquido. E aí, quando eles entrarem no estado líquido, você faz uma destilação fracionada para poder separar eles. Eles voltam para o estado de gasoso, mas à medida que você analisa a temperatura e os pontos de ebulição de cada gás, você consegue separar e coletar cada um deles. Um exemplo disso é a separação dos componentes do ar. A gente tem aí na atmosfera gás nitrogênio, CO2, gás oxigênio. Então, esse método é utilizado para separação desses componentes.